Nesse vídeo eu vou mostrar e explicar para você os dois novos ETFs que foram criados pela gestora do Nubank, que é o LVOL11, né? LVOL11 e o HIGH11, que é o HIGH11, também para você poder escolher entre os vários ETFs brasileiros que investem em ações brasileiras, se for o seu caso, se for para o seu perfil, conforme nós veremos aqui neste vídeo. São ETFs que podem fazer bastante sentido para pessoas que querem ter ações brasileiras no longo prazo em carteira. Então, se você gosta desse conteúdo de ETFs, de carteiras passivas e globais, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal trago para você justamente como estruturar uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes, já me segue lá no Instagram, em otavio.paranhos. Todos os dias respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Mas antes, um aviso para você, aqui embaixo tem uma página de links para você entender tanto a consultoria que eu ofereço para você estar comigo, solucionando todas as suas dúvidas atuais e futuras de alocação, como também para você poder baixar vários materiais gratuitos que já estão disponibilizados para você entender melhor como montar uma carteira global com maior rentabilidade e com maior segurança. Então vamos direto para o conteúdo. Novidade recente aqui da Bloomberg, mostrando que a gestora do Nubank chegou a 3,5 bilhões de reais sob gestão, né, ali com 1,5 milhão de cotistas, e principalmente porque eles lançaram dois novos fundos de investimento, né? Esses fundos de investimento foi o HIGH11 e o LVOL11, né, de baixa volatilidade e de alta volatilidade, conforme nós veremos. Mas antes, uma explicação breve sobre o mercado de ETFs, né? O que é um ETF? É um fundo de investimento, é um condomínio em que você se reúne com outras pessoas para investirem através da mesma estratégia. A diferença é que um ETF ele é negociado em bolsa, então ao invés de você dar o seu capital diretamente dentro da plataforma de uma corretora, você utiliza de fato uma corretora apenas para acessar a bolsa de valores, que é um ambiente de negociação, um mercado em que você compra cotas de outros cotistas, né, que estão saindo do fundo, ou eventualmente para você comprar cotas do próprio formador de mercado, que é um banco que é autorizado, né, a criar ou a destruir cotas do fundo, aumentando o tamanho do fundo ou reduzindo o tamanho do fundo conforme a demanda e a oferta. Então aqui já vai uma diferença muito importante de um ETF em relação aos vários fundos muito conhecidos no Brasil, que também são listados em bolsa, como fundos de infraestrutura, fiagros e fundos imobiliários, né? É que o ETF ele tem cotas que variam, né, em sua quantidade diariamente. Todo dia tem mais cota ou todo dia tem menos cota, né? Isso é totalmente diferente dos fundos imobiliários e desses outros fundos que eu mencionei, que tem uma quantidade fixa de cotas. Podem ter os follow-ons, né, que é o aumento ou a redução de tamanho do fundo por emissão de novas cotas, só que isso não ocorre diariamente, não é tão eficiente, então eles podem ter ágio ou deságio. De outro lado, um ETF normalmente nunca tem ágio ou deságio, exceto por pequenos spreads de negociação. E sendo muito eficiente como um veículo de investimento, você observa, por exemplo, o crescimento do mercado de ETFs nos últimos 10 anos, globalmente falando, né? Então aqui você observa que nos Estados Unidos tinha 1,9 trilhão de dólares sob gestão de ETFs e agora tem 8,8 trilhões. Então foi um crescimento enorme, né? Uma multiplicação de mais de 4 vezes, aumentando 16% ao ano o tamanho total do mercado de ETFs americano. Tem vários fundos nos Estados Unidos, fundos mútuos, né, que estão migrando para o formato de ETF. No Brasil, 10 bilhões de dólares passaram, no caso aqui América Latina, né, 10 bilhões de dólares passaram para 20 bilhões, apenas dobraram, e é uma diferença de tamanho gigantesca, né? Você observa nos Estados Unidos 8,8 trilhões, aqui na América Latina apenas 20 bilhões. Isso daqui não é quase nada, tá? Então tem um potencial muito grande de ser desenvolvido no mercado de ETFs no Brasil. Indo diretamente para a análise dos dois ETFs que eu quero trabalhar com você, né? Então, foi desenvolvido o HIGH11 e o LVOL11, né? Basicamente, a diferença que eles chamam é do beta. O que é o beta, né? Que é a questão de volatilidade, é a correlação com o mercado. Então, aqui nessa imagem você entende bem, né? Imagina que o desempenho da média das ações, por exemplo, o Ibovespa está nessa linha cinza aqui. Um índice high beta, que seria justamente aquele de maior volatilidade, seria de empresas que sobem mais em momentos de expansão do mercado, de crescimento do mercado, mas que também quando o mercado ele cai, esse tipo de ação cai mais. Então são empresas mais voláteis. Significa que a previsibilidade dessas empresas é mais difícil em termos operacionais, em termos de crescimento, em termos de rentabilidade, em termos de futuro. Então os investidores mudam mais radicalmente os preços. Não significa que essas empresas são mais negociadas. Elas podem inclusive ser bem menos negociadas, ter poucas negociações e apenas uma, duas grandes negociações mudam muito o preço. Então esse é um dos mitos que eu já observei em outros vídeos sobre esses fundos aqui no YouTube, em que de fato se alegou
alegou, né, que seriam empresas mais negociadas. Não são necessariamente mais negociadas, elas são apenas mais voláteis, ou seja, os preços variam mais, mas podem ser inclusive menos voláteis por terem mais small caps, empresas que de fato não são tão negociadas pelos grandes investidores. E aqui alguns exemplos mais concretos para você, então empresas que o pessoal no Brasil gosta mais seguras, né, aquelas pagadoras de dividendos, por exemplo, que eu já vou trabalhar esse ponto, como a Engie, a Taesa, né, Banco do Brasil Seguridade, a Vivo, empresas de telecomunicações que têm uma resiliência, que têm uma previsibilidade orçamentária muito maior. Em contrapartida, do outro lado, a gente vê empresas muito mais sujeitas ao ciclo econômico, muito mais sujeitas, por exemplo, a commodities, né, como empresas aqui de mineração, de siderurgia, empresas de consumo discricionário, né, de bens de consumo, até como Magazine Luiza, por exemplo, Renner e Azul, que também é muito decorrente de preço de combustível. A gente observa que estão mais voltadas a empresas high beta de maior volatilidade. Começando pelo fundo LVOL11, que é de menor volatilidade. Por que ele foi criado? Justamente pela anomalia da chamada baixa volatilidade. Como assim, Otávio? Aqui nesse gráfico, o próprio Nubank ele mostra muito bem que historicamente as pessoas imaginam a relação de risco e retorno dessa maneira, né? Se a gente tem um risco menor, uma volatilidade menor, se espera, né, que você tenha um retorno menor, porque você está aceitando menos risco. E se você aceita uma volatilidade maior, você tenderia a ter um retorno maior. Só que isso não foi de fato observado nem no Brasil e nem nos outros mercados globais. A gente observou, né, que empresas que têm maior risco, maior volatilidade, na prática também entregam bem menor retorno, tá? E empresas que têm um risco um pouco menor entregam retornos maiores. E aqui um exemplo concreto, né, quando a gente coloca desde o ano 2000, ou seja, nos últimos 24 anos, todos os retornos anualizados de todas as empresas do Ibovespa, a gente vê, ó, que se as empresas aqui, ó, você observa neste eixo horizontal, neste eixo X aqui embaixo, se uma empresa ela tem menor volatilidade, portanto mais à esquerda, geralmente ela sobe neste gráfico, ou seja, ela tem maior retorno, né? Maior retorno com menor risco. E várias empresas que têm uma volatilidade muito grande, ali entre 50% e 60% ao ano de volatilidade, tiveram retornos muito ruins, muitas vezes abaixo de zero, gerando, portanto, perdas anualizadas em períodos longos, né? Aqui nos últimos 24 anos aproximadamente. Por exemplo, a Gafisa e a Magazine Luiza tiveram retornos muito ruins, embora tivessem volatilidade muito grande. Em contrapartida, várias outras empresas com volatilidade bem menor, né, ali entre 20% e 30% ao ano de desvio padrão, o que é baixo para uma ação, tiveram retornos maiores, né, como Itaúsa, a Engie, a Taesa, a própria Ambev, por exemplo, tiveram bons retornos nesse período. Indo direto para a construção teórica deste fundo, né, o filtro que é aplicado para você, de fato, selecionar algumas empresas e mudar o peso dessas empresas. Se começa sempre com o total das empresas do Ibovespa, depois é verificada, né, um ranking, fazem um ranking, uma nota para todas as empresas conforme a volatilidade delas e se seleciona um terço menos volátil e se dá peso inverso à volatilidade. Então, se dá mais peso a empresas menos voláteis. Este daqui, direto para o gráfico, é o desempenho, no caso aqui de 2013 até agora, deste índice de menor volatilidade em relação ao Ibovespa, tá? Ou seja, em relação à média do mercado brasileiro, e a gente observa que teve um retorno superior, mas não foi sempre superior. Foi superior principalmente em períodos em que a média do mercado vai pior, porque estas empresas, na prática, pelo fato de serem menos voláteis, é porque o mercado reconhece que são modelos de negócio mais sustentáveis, mais previsíveis e mais seguros, que tendem, inclusive, a performar melhor em períodos de crise, né, em ciclos econômicos ruins, né, como aconteceu no Brasil de 2010, 2011 até 2016, naquele período da presidente Dilma, que nós tivemos várias crises no Brasil. A gente observa, por exemplo, aqui à direita, né, em que comparando de 2010 a 2015, todos esses 6 anos aqui, o índice teórico de baixa volatilidade ganhou do Ibovespa por grandes margens, né, 15% ao ano, 28% ao ano, 5% ao ano, 15% ao ano e assim sucessivamente. Mas depois, né, em períodos de recuperação, em períodos em que o mercado volta a performar muito bem, essas empresas de baixa volatilidade não vão tão bem assim, né? Então, por exemplo, em 2016, 17 e 18, essas empresas de menor volatilidade tiveram desempenho inferior ao Ibovespa. Na média, são empresas mais seguras, conforme você observa nessa linha roxa aqui, tem quedas menores do que a média do mercado, do que o Ibovespa, tanto ali, né, na crise de 2008, que essas empresas caíram praticamente, enfim, metade, um pouco
pouco mais da metade, né, da queda do Ibovespa, e também ali no período ruim de 2010 a 2016, que também performaram bem melhor. Mas também, em contrapartida, a gente observa, né, que desempenham pior estas empresas de menor volatilidade em períodos de grande expansão, como foi aquele período ali de recuperação da crise de 2008 e depois a recuperação da crise de 2015 e 2016, como você observa aqui nesse gráfico. Algo que eu achei interessante neste fundo em comparação com outros que algumas pessoas podem considerar para empresas mais seguras, né, como de dividendos, que eu já vou tratar, ou até de ações defensivas, é que ele dá um peso inverso à volatilidade. Então ele dá mais peso para empresas menos voláteis. Só que como a volatilidade das ações muitas vezes é parecida, ele acaba dando pesos parecidos para essas empresas, né? Então a Taesa, a Engie, a CPFL, a Equatorial têm pesos relativamente parecidos, embora sejam empresas que têm tamanhos realmente bem diferentes e assim sucessivamente, né? Várias empresas que estão aqui com peso na casa dos 3 a 4%, o que é bem interessante, né? Então ele dá um peso bem mais igualitário nesse sentido. E até analisando este conceito de baixa volatilidade, aqui eu peguei um índice global, que é uma carteira de ações globais, aqui do período em que eu tenho dados, né, de 2000 até agora, nos últimos também 24 anos, também uma carteira de ações globais, incluindo principalmente Estados Unidos, Europa, Japão, de baixa volatilidade. Na linha laranja, você observa, em dólares, rendeu de maneira bruta 8,1% ao ano, né? Em contrapartida, a média neutra do mercado global rendeu 7% ao ano. Então aqui a gente já vê também uma diferença de 1,1% ao ano, que é bem significativo, né? Você teria aqui uma diferença de praticamente ali 20% de capital a mais no final desse período de 24 anos. E quando nós observamos de maneira anualizada, portanto, o retorno ano a ano, né, dessas duas carteiras, você observa na linha azul o retorno, né, desta carteira de baixa volatilidade, que geralmente é bem mais constante do que o da linha azul, né, que é o retorno anualizado da carteira neutra global, que investe nas empresas conforme o tamanho de cada empresa, conforme a capitalização de mercado, que você observa, né, que de fato tende a ir mais para cima, mais para baixo, ou seja, ter uma volatilidade maior, né? Essa daqui é a média do mercado. Imagine, então, portanto, as empresas de maior volatilidade teriam um desvio realmente bem maior. E, inclusive, quando nós consideramos este índice aqui, né, de baixa volatilidade, no caso de volatilidade mínima, é um pouco diferente da baixa volatilidade, mas é uma questão mais técnica, apenas para trazer para você. Tendo dados aqui desde 1993, você observa que as ações de baixa volatilidade renderam 8,41% ao ano em dólares, enquanto que a média neutra global rendeu 8,13%. Então você teria, mesmo assumindo o menor risco, rendido aqui 0,3% ao ano a mais, o que é interessante, né? Recentemente, o Nubank também lançou estes dois fundos aqui mais focados em dividendos, então que dão maior peso para empresas que historicamente pagaram mais dividendos e tiveram maior constância com os dividendos. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas podem se perguntar: Otávio, é melhor eu investir naquele fundo de baixa volatilidade ou nesse fundo aqui de ações pagadoras de dividendos? É essencial perceber que um fundo de ações de dividendos, nesse caso estes daqui, simplesmente consideram os filtros e o peso por dividendos, por mais dividendos pagos. E veja algo interessante, o dividendo ele é uma decisão da gestão da empresa, tá? E a volatilidade nada mais é do que o reflexo que o próprio mercado dá às ações, então não é uma decisão da gestão da empresa. A volatilidade é uma decisão dos investidores e a análise externa é uma análise externa daquela empresa, que é de fato a opinião dos investidores no mercado negociando aquela ação. Então você pode dizer que é relativamente mais seguro, né, você considerar a opinião de todos os investidores, todos os analistas, todas as gestoras, todos os fundos de investimento em relação a uma empresa, do que a opinião da própria empresa, né, que seria, no caso, a opinião da direção em pagar ou não pagar um dividendo, que é algo muito mais manipulável. Inclusive, quando nós observamos ali a distribuição de setores dessas empresas que pagam mais dividendos, a gente vê que mais da metade está somente no setor financeiro e no setor de materiais básicos. Quando nós voltamos para o fundo de ações de baixa volatilidade, a gente observa, né, que esta alocação é de aproximadamente 35% em financeiro, que está aqui nesse roxo mais claro, e materiais básicos, que está aqui nesse branco, aqui um pouco mais à direita, 35%. Então é uma alocação bem menor nesses dois setores que são um pouco mais cíclicos, né, e uma alocação bem maior em outros setores, especialmente de utilidade pública, né, que aqui está de energia elétrica, consumo não cíclico, também em bens industriais. Então ele é mais diversificado com setores relativamente mais seguros. Então o próprio mercado, ele
ele precifica mais essa segurança, reduzindo a volatilidade, conforme você observa aqui na própria distribuição setorial. E você pode perguntar, Otávio, além deste fundo LVOL no Brasil, né, se eu quiser investir em ações de menor volatilidade deste fundo LVOL no Brasil, existe essa possibilidade globalmente nos Estados Unidos? Sim, globalmente nós temos o fundo ACWV, por exemplo, que embora não seja de baixa volatilidade propriamente dita, né, a gente tem uma carteira como um todo de menor volatilidade, que é o chamado Minimum Volatility, que esse daqui é um fundo global, o ACWV, e nós temos também aqui um fundo somente do S&P 500, que é o Low Volatility ETF, que é o SPLV também, além do USMV, que é um fundo de low volatility, de baixa volatilidade do mercado americano. Indo agora para o fundo de maior volatilidade, né, que é o fundo HIGH, HIGH11, né, para você ter maior exposição a empresas mais voláteis, que são mais sensíveis às mudanças do mercado, você teria filtros muito parecidos, mas seria exatamente o contrário, né? Então começa com as ações do Ibovespa, analisa o beta, portanto ali a correlação, a volatilidade daquelas ações em relação ao mercado e seleciona 1/3 das empresas mais voláteis e dá peso conforme a volatilidade, ou seja, você quer de fato ter maior ciclicidade da carteira, ter uma carteira mais arriscada, mais volátil. E quando você observa neste mesmo período ali, né, de 2006 até agora, você teria uma carteira que teria rendido praticamente metade do Ibovespa, principalmente, né, tendo performado pior em momentos de piora do mercado, em momentos de lateralização, como foi aquele próprio momento de 2010 a 2016 do Ibovespa. Você observa que todos aqueles anos em que as ações de baixa volatilidade performaram melhor, esse daqui ele performou pior, né? Especialmente ali em 2011, 12, 13, 14 e 15, que em todos esses anos essas empresas high beta deste fundo HIGH11 performaram pior do que as empresas do Ibovespa. E também aqui, embora tendo performado melhor, né, nesse período de recuperação de 2016 até 2021, também performou pior a partir de 2021, 2022, quando houve uma lateralização do Ibovespa. Portanto, este fundo HIGH11 ele é um fundo bem mais tático, né, para quem de fato quer tentar surfar alguma recuperação de mercado se a pessoa souber fazer timing, o que na prática é impossível porque não tem ninguém que consiga fazer com consistência, tá? Aí algumas pessoas podem perguntar por que, Otávio, que aquele fundo LVOL11, que ele é de ações de baixa volatilidade, performou melhor teoricamente? Porque normalmente essas empresas não prometem, entre aspas, não têm expectativa de ganhos muito rápidos e, portanto, geralmente são subprecificadas, são precificadas abaixo do retorno que de fato vão entregar no médio e no longo prazo. Em contrapartida, estas empresas, como o do fundo HIGH11, que eu mostrei para você, são mais do estilo loteria, daquele tipo de empresa que as pessoas compram porque querem enriquecer rápido, querem ganhar da média do mercado no curto prazo e, portanto, são sobreprecificadas. As pessoas aceitam pagar mais por empresas que não são tão boas e não vão entregar um retorno tão bom assim no médio e no longo prazo, portanto, né, tendo um retorno inferior à média. E aqui você observa de 2004 até hoje que praticamente tanto nas altas como nas quedas, este fundo aqui de maior volatilidade, o fundo HIGH11, teve desempenhos tanto superiores como também bem inferiores em praticamente todas as quedas. Inclusive, quando nós vamos observar aqui a exposição setorial, a gente observa várias empresas que são praticamente micos, como a Cogna, né, a Magazine Luiza, CVC, né, Cyrela, que eram empresas que o pessoal falava muito, tinha muitos vídeos na internet falando sobre possibilidades de ganho rápido, né, de nova realidade, e de fato se mostraram empresas ruins para geração de valor, pelo menos até agora. Talvez isso mude, mas até agora foram relativamente ruins e são empresas muito cíclicas, são empresas muito voláteis e que acabam entrando por serem muito voláteis nesse tipo de fundo aqui, né? Empresas também, embora sejam razoáveis, né, como a Azul, por exemplo, empresas que são de setores muito cíclicos, muito frágeis, né, como o setor de aviação e várias outras empresas também construtoras, como você observa aqui. E mesmo observando um período maior, aqui eu encontrei um índice que ele é da S&P, da Standard & Poor's, para empresas brasileiras, né? Só que aqui esse aqui é de 99 até agora, hein? Então a gente pega um período maior, de 7 anos a mais, e a gente observa aqui também naquela crise que teve do ano 2000 até 2002, 2003 no Brasil, essas empresas performaram muito pior, gerando, né, um retorno ainda inferior para as empresas que foram investidas nessa estratégia. No caso de 99 até 2018, né, você teria um desempenho muito inferior à média do mercado. A média do mercado é aqui em azul escuro, conforme você observa, e essas empresas de beta mais elevado, embora não seja exatamente o mesmo critério, tiveram um desempenho realmente muito inferior, porque sofreram principalmente nos momentos de mau desempenho do mercado.
mercado. Também temos alternativas se você quiser investir, por exemplo, nos Estados Unidos, através do fundo SPHB, que é um fundo de high beta, né, americano do S&P 500. Também temos essa alternativa nos Estados Unidos. Então, respondendo, Otávio, para quem é o fundo LVOL11? O fundo LVOL11 é para quem quer ter uma exposição específica a ações brasileiras com uma expectativa de retorno levemente maior do que a média do mercado, com menores crises, principalmente, e tem se mostrado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Este fator, teoricamente, o fator baixa volatilidade, ele é reconhecido pelo mercado como empresas que de fato performam relativamente melhor em relação à média, por principalmente um fator comportamental, não é um fator de risco, né? É uma anomalia comportamental pelo fato de os investidores buscarem empresas que vão multiplicar o capital mais rapidamente, subprecificando, né, colocando para baixo o preço dessas empresas que crescem devagar e sempre, que são as empresas de baixa volatilidade, conforme você observou no fundo LVOL11. Então, se você quiser uma exposição brasileira, né, portanto não tendo risco de dólar aumentar, de dólar cair, você pode investir nesse tipo de fundo. Outro tipo de investidor, eu, por exemplo, prefiro não investir diretamente em ações brasileiras, prefiro investir em ações brasileiras através de fundos mais amplos, seja fundos globais, seja fundos de países emergentes, que você também consegue esse tipo de estratégia, como eu acabei de mostrar no vídeo. Então, fundos como LVOL11 não entrariam na estratégia. E o fundo aqui de high beta, né, o fundo High 11, por exemplo, ele é muito parecido com os outros fundos que você observa até no S&P 500, das pessoas que querem tentar fazer timing de mercado, pessoal que quer tentar enriquecer rápido, e geralmente não funciona, porque não é porque você quer enriquecer rápido que o mercado vai lhe entregar de mão beijada essa vantagem, né? Então é muito difícil para quem quiser tentar. Boa sorte, mas eu acho excelente, né, que existam essas modalidades de investimento para o investidor, porque antes o investidor ele era obrigado a comprar ações individuais para tentar de fato manter aquela estratégia, e agora praticamente, né, tem se anulado, né, a necessidade do investidor ter que fazer essas apostas individuais, né, de maneira muito menos eficiente, muito menos segura do que fazer isso de maneira estruturada, bem mais diversificada através de fundos como ETFs, tanto para investimentos de longo prazo, como através do fundo LVOL11, como também, mesmo para aquele que quer tentar ganhar um dinheiro mais rápido, né, é bem mais seguro ele fazer isso através de um fundo como o High 11 do que tentar comprar uma Magazine Luiza, alguma outra empresa que ele queira arriscar, né, para fazer esse tipo de análise mais técnica. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com as pessoas que de fato precisam entender melhor a anomalia de ações de menor volatilidade, entender esses vários fundos que já estão disponibilizados aqui no Brasil, fazer esse comparativo com ações de dividendos também. E também um último convite, se você gostou, não deixe de acessar aqui o descritivo da consultoria que eu presto, que eu tenho certeza que você terá um excelente desempenho da sua carteira atual e futura, personalizando a sua carteira de investimentos para você e para sua família, eventualmente observando aqui a consultoria aqui embaixo. Então, se você gostou, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!